Não é possível que ela tenha lucrado 2 bilhões, cara. Não é possível que em um trimestre a empresa tenha lucrado aí quase 1 bilhão de reais. Isso foi uma fala minha em um dos vídeos de Transmissão Paulista do ano passado, quando a empresa divulgou aquele forte provento de R$ 2,20 por ação. Eu não acreditava, fiz as contas e não acreditava que a empresa poderia lucrar quase 2 bilhões de reais no ano, o que seria quase 1 bi em um trimestre. E a empresa foi lá e me provou exatamente o contrário. O lucro líquido ficou na faixa de 900 milhões de reais, enquanto que o EBITDA ficou um pouquinho menor na faixa de 826 milhões de reais. E vocês devem estar se perguntando como é possível o lucro ser maior do que o EBITDA. E eu vou mostrar exatamente para vocês aqui como é que a empresa conseguiu esse feito. Veja nesse quadrinho aqui que ela conseguiu de volta do governo 350 milhões de reais de imposto de renda e contribuição social que ela já tinha pagado por conta exatamente do JCP que ela entregou para os acionistas ali em dezembro de 2023. Particularmente, eu consigo raciocinar melhor saindo do EBITDA e chegando no lucro, já que quando a gente pega o EBITDA e vai descontando amortização, depreciação, resultado financeiro, imposto, tudo isso sai do EBITDA e o lucro normalmente é um valor menor do que o EBITDA ou EBITDA. Veja que a amortização foi na faixa de 170 milhões de reais. O resultado financeiro, que basicamente seria os rendimentos das aplicações financeiras menos os juros da dívida, ficou na faixa de 180 milhões de reais. Tem essa equivalência patrimonial aqui, que ajudou um pouco o crescimento do lucro também. E principalmente impostos que, ao invés da empresa pagar no quarto trimestre de 2023, ela conseguiu aí 350 milhões de reais de volta em imposto de renda e também contribuição social. Também tem essa parte outros aqui, caiu um pouquinho ali 16 milhões e o lucro fechou na faixa de 900 milhões de reais. E por que que ela conseguiu esses impostos de volta? A Isacetep foi muito esperta com relação ao JCP. A companhia registrou receita de 350 milhões com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido no quarto trimestre de 2023, incremento de 332 milhões com relação à receita de 19 milhões contabilizada no mesmo período do ano anterior, 2022. O aumento de receita no trimestre é explicado pelo volume do benefício tributário sobre o pagamento de JCP, juros sobre capital próprio, reconhecido no quarto tri. Em dezembro de 2023, foi anunciado aí um montante de 1,4 bilhão de reais de JCP, frente a apenas 700 milhões anunciados no quarto tri de 2022. E nessa parte a gente lembra de Carisa Cristal, a CFO da companhia, que deu entrevista ali em meados de outubro, falando que a empresa iria sim pagar 75% do lucro líquido na forma de proventos. Veja aqui, para esse ano a empresa pretende sim fazer uma divulgação de proventos agora no mês de dezembro, seguindo a nossa prática atual de dividendos de pagar no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Comentou aí Carisa Cristal. E ela emendou aqui, ó. Isso ficou na minha mente, pessoal. A gente está fazendo isso no fim do ano para maximizar e otimizar a relação de JCP e dividendos de forma a potencializar a nossa capacidade de pagamento de proventos para os acionistas. Então a empresa conseguiu desempenhar esse papel perfeitamente, pagou um enorme provento aí aos acionistas, mesmo que foi JCP, mas líquido ainda foi R$ 1,87 que caiu no bolso aí dos acionistas. Na verdade, vai cair ainda a maior parte em abril, mas fez o trabalho perfeitamente, ainda conseguiu garantir esse grande lucro líquido, manteve aí a política de pagar 75% do lucro líquido regulatório. E eu, particularmente, no vídeo que eu fiz, deixei aqui nos cards para vocês, não acreditava que a empresa iria lucrar tanto. E eu acreditei sim que ela estaria ali aumentando o payout para ter pagado aí tanto dividendo em dezembro de 2023. Mas muito bem, pessoal, a gente sabe que a empresa fez um excelente trabalho em 2023 e agora a gente quer saber em 2024 como é que vai ser. Veja que o BTG Pactual tem uma recomendação neutro para as ações TRPL4, aí preço-alvo de R$ 24,00 apenas, ou seja, tem um upside negativo, né, um downside ali. Mas o interessante desses relatórios do BTG Pactual é que eles fazem uma estimativa aqui para os anos de 2024 e 2025 e a gente vê que eles esperam um crescimento na receita para 4,4 bilhões de reais em 2024 e um pouquinho mais ali em 2025. O EBITDA, a mesma coisa, 3,5 bilhões de reais. Em 2025 fica estável.
Com relação aos lucros, veja que está meio desatualizado isso aqui, né? Já que o lucro não foi nessa faixa de 1,5 bilhão, foi na faixa de 1,9, e eles estão estimando para 2024 a mesma coisa, nessa faixa aí de quase 2 bilhões de reais. Aqui eu fico me perguntando se eles consideraram aquele resultado financeiro dos impostos nesse lucro líquido aqui. Aí a gente tem também o dividendo por ação e o lucro por ação nessas duas linhas. Veja que basicamente fica igual em 2024 e 2025. Eu acredito que a empresa tem tudo para crescer cada vez mais ano a ano, mas aqui basicamente 25, 26 está dando uma grande estabilizada aí nos lucros e nos dividendos da empresa. Mas se ela pagar R$ 2,20 de novo, já vai ser muito interessante aí. Aqui eles estão fazendo referência que seria um dividendo por ação líquido de impostos, né? Nesse ano o dividendo foi de R$ 2,20 bruto. Se você descontar ali os 15% de imposto de renda, ficaria na faixa de R$ 1,87. Então isso aqui, R$ 1,70, também está estranho, não é exatamente esse valor que foi feito em 2023. Se a gente tomar como base aquele relatório e pegar um lucro por ação de R$ 2,90, isso multiplicado pelo número de papéis, daria um lucro projetado nessa faixa aí de 1,9 bilhão de reais, o que seria igual ao ano de 2023. Veja que o lucro líquido do ano de 2023 foi nessa faixa de 1,9 bilhão de reais, o que eu acreditava não ser possível, a empresa provou que é sim. Cresceu aqui mais de 100% quando comparado com o ano de 2022. Então, considerando esse payout de 75%, isso daria um dividendo por ação na faixa de R$ 1,85 por ação. E aqui eu já estou tirando os 15% de imposto de renda. Parece que as cotações caíram ali para R$ 25,88, já que essa planilha atualiza automaticamente. Isso está dando um yield hoje na faixa de 7,14%. Se a gente exigir 7%, está dentro do nosso preço teto aqui, uma margem de segurança de 2%. Particularmente, eu vou ficar de olho aqui, pessoal. Não vou sair comprando agora, porque pensando naquela estratégia do dividendo inteligente, a empresa só está pagando no final do ano. Então, daqui até lá, vai ter muita oscilação no mercado ainda, a empresa pode cair mais e a gente fica de olho para pegar um preço interessante um pouco mais próximo aí do final do ano. Veja aqui que no relatório do BTG Pactual, eles até comentam sobre alguns riscos, né? Falam dessa questão da TI, mas ele fala aqui, ó, a Eletrobras suspendeu o processo de desinvestimentos enquanto se aguarda discussões de acordos, mas esperamos que o processo seja retomado este ano. Então, se isso voltar à tona e tiver aquela nova queda nas ações, a gente pode aportar aí um pouco mais pesado. Então, fiquemos de olho para ver se as ações não caem durante o ano de 2024. Algo que todo investidor tem que ficar de olho é nessa questão dos empréstimos e financiamentos, né? No endividamento da empresa que cresceu. Olha aqui o valor bruto, 9,2 bilhões de reais, enquanto finalizou o ano de 2022 em apenas 8 bilhões, uma variação aí na dívida bruta na faixa de 15%, e na dívida líquida uma variação na faixa de 10%, cresceu aí de 7,1 bilhões de reais em 2022, para o final de 2023 na faixa de 7,9, quase aí 8 bilhões de reais em dívida líquida. E aqui eu quero destacar algo que pode ser muito interessante para quem investe pensando em dividendo. As obrigações e os compromissos que a empresa tem com seus credores estão sendo devidamente cumpridas pela companhia, que seria esses covenants aí. O covenant mais restritivo da companhia, válido de 2024 em diante, é o indicador dívida líquida sobre EBITDA de 3 vezes, contratado no financiamento com o BNDES. Então, a empresa precisa manter a dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 3 vezes por conta aí de uma exigência do BNDES. E para quem não sabe aí, essa relação dívida líquida sobre EBITDA também é utilizada para pagamento de proventos. Apesar de o Estatuto Social da companhia prever a distribuição de dividendo mínimo que seja maior valor entre 359 milhões e 25% do lucro líquido exercício IFRS, a ISA-CETEP adota como prática a distribuição de proventos de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Foi o que ela fez em 2022 e em 2023. Sujeita a aprovação em Assembleia, limitada à alavancagem de 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, com possibilidade de pagamento de dividendos intercalares.
O que eu estou chamando a atenção aqui, pessoal, é que o BNDES está obrigando a empresa a manter a relação dívida líquida sobre EBITDA em 3 vezes. Está lá no contrato, tem que seguir essa exigência. Então, ela não vai querer quebrar esse contrato e vai se policiar para manter a relação de alavancagem em 3 vezes ou menor do que isso e vai nos beneficiar porque mantendo essa alavancagem menor do que 3 vezes, ela é obrigada ali, né? Obrigada entre aspas, né? Mas a prática de distribuição de proventos dela é essa, 75% do lucro líquido se a alavancagem estiver inferior a 3 vezes. Então é isso, pessoal. Para quem ficou até aqui, eu só vou pedir uma coisa. Se inscreve no nosso canal para ajudar a gente no nosso projeto. Temos aqui uma planilha de preço teto disponível gratuitamente para vocês. É só clicar no link que fica aqui na página inicial do canal. E temos vários vídeos aqui falando sobre empresas pagadoras de dividendos. Um grande abraço e até o próximo.